Outros operadores importantes também são os de condição. Eles indicam que alguma condição precisa acontecer, precisa ser satisfeita para que algo aconteça. Então, nessa matéria do G1, a gente tem se, o condicional já está aqui, ó. Se Renda Brasil não for aprovado antes, auxílio emergencial pode ser prorrogado até início de 2021. Então, qual é a condição? A aprovação do Renda Brasil antes. Caso isso não aconteça, o auxílio emergencial pode ser prorrogado até início de 2021. Esse antes provavelmente está se referindo ao início de 2021. Não vamos entrar nos detalhes, mas se vocês quiserem ler a matéria depois, isso pode estar explícito. No lugar de C, desse C do início, é possível utilizar o articulador caso. No entanto, é necessário fazer adaptações no texto. Ficaria assim: caso Renda Brasil não seja aprovado antes, o auxílio emergencial pode ser prorrogado até o início de 2021. Correto? Os operadores que indicam finalidade também são muito usados em todo tipo de texto. Então, aqui o Terra fez a seguinte chamada de matéria: ferramenta online nasce com o objetivo de integrar cuidado no tratamento de crianças com deficiência. As crianças com deficiência recebem tratamentos de inúmeras naturezas diferentes. Então, essa ferramenta online ela quer integrar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, quando eu pesquisei essas matérias, eu tive dificuldade em encontrar um jornal que escrevesse com o objetivo de. Muitos estão cortando esse O e escrevendo com o objetivo de, sem o O. Eu não aconselho vocês a fazerem isso, tá? A expressão mais apropriada é com o objetivo de, como escreveu o Terra aqui. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, fiquem atentos. No lugar de com o objetivo de, é possível utilizar os seguintes articuladores. A fim de, então, ferramenta online nasce a fim de integrar o cuidado no tratamento de crianças, com o propósito de, com a intenção de, com o fito de, com o intuito de e entre outros, ok? Muito simples. E esse bloco dos operadores de conclusão, eles indicam o resultado de alguma coisa que foi dita antes. Então, aqui a gente não pode ter isso em título, é mais difícil, já que é preciso fazer uma explanação antes para depois mostrar qual foi o resultado disso, né? Disso que você falou, daquilo que você tenha falado. Então, eu trouxe a matéria para a gente entender um pouco do contexto, que diz assim: Conselho Tutelar registra aumento nos atendimentos durante a pandemia. Desde março de 2020, as dinâmicas de convivência familiar se alteraram em decorrência da pandemia do coronavírus. Mais pessoas trabalham de casa, alunos estão estudando remotamente e saídas não são recomendadas. Em vista disso, olha o operador aqui. Muitos órgãos públicos sentiram na pele a influência dessas mudanças de comportamento das pessoas, como é o caso do Conselho Tutelar. Então, qual foi o resultado de toda essa mudança da dinâmica de convivência familiar, né, com essas pessoas todas em casa? O que resultou? Resultou no aumento da procura do Conselho Tutelar. Então, em vista disso, e os outros operadores de conclusão, eles trazem o resultado de algo, né? Então, a gente tem aqui, ó, no lugar de em vista disso, é possível utilizar os seguintes articuladores. Assim, então, assim, muitos órgãos públicos sentiram na pele, por isso, muitos órgãos públicos sentiram na pele, por conseguinte, e entre outros, certo? Então, recorrer à tabela, diversificar o uso de operadores argumentativos para fazer uma boa redação. Até a próxima!